E aí, pessoal, vamos lá, tocando o nosso mês do terror aqui, tocando o terror, literalmente falando. Vamos para mais um videozinho então, gente, para os nossos terrorzinhos anos 70, anos 80, que é o que a gente adora, né? Já sentem aí o dedão no like, se inscrevam aqui no canal, gente, quem não é inscrito, porque tem um monte de livro aqui, ó, que vocês nunca ouviram falar e nunca ouvirão falar, só aqui nos livros e filmes da Bá. Para vocês terem ideia, hoje a gente vai conversar sobre Ancestrais, do Robert Klein. Vocês já ouviram falar desse livro aqui? Já viram alguma vez? Olha, poucas pessoas podem ter o orgulho de falar isso. Terrorzinho anos 70 que a gente adora, né, gente? 70, 80, eu acho. Mas vamos lá. Gente, assim, esse livrinho aqui, ele é de uma coleção que eu sei que vocês adoram ver os livros, então eu trouxe a coleção para cá. Mas antes, quem tiver os livrinhos dessa coleção, os melhores de suspense, e tem os melhores de mistério também, que é assim também, tá? Quem tiver livros dessa coleção, quiser me mandar de presente, quiser vender ou quiser trocar, me manda um e-mail ou um direct lá no Instagram, tá? Os links estão tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Que eu tô montando essa coleçãozinha, então aí vocês já podem ver também os livros que eu tenho aqui, tá? A gente vai conversar sobre esse, né? Mas essa daqui é os melhores de suspense. É da Nova Cultural. Gente, é um livrinho assim bem vagabundinho, sabe? A folhinha é bem tipo papel jornal, eu acho que é que chamavam. Mas as historinhas são muito bacanas e também assim, não esperem uma grande história, né, gente? São livrinhos de diversão, entretenimento, né? Não é nada assim de grandes escritores, de grandes histórias. Não, é aquela coisinha de passatempo assim que eu acho bem legal, tá? Então aquele dali, né, os melhores de suspense. Tem esse outro aqui também, as capas são assim geniais, né, gente? Eu adoro. Tem esse daqui, ó, também, Projeto Odisseia. Olha que bacana, gente. Tudo também no mesmo estilo, tá? Meio pocketzinho, folhinha vagabundinha, né? Mas eu acho muito bacana. Tem esse outro também, Jogos Fatais. Esse daqui é os melhores de suspense também. E aí vem os que eu gosto mais, que são os melhores de mistério, que eu acho que esse daqui deveria estar nos melhores de mistério, até pela capa. Mas aí tem esse daqui que eu já li, mas não trouxe vídeo. Descendentes, olha só que legal, gente. Os melhores de mistério. E aí tem esse daqui que tem vídeo, tá? No canal, procurem. Os Filhos do Demônio. Esse daqui meio que destoa da coleção, né? Tá bem pequenininho escrito aqui, os melhores de mistério. Mas é muito legal a historinha. Tem esse daqui que eu já falei várias vezes da história desse livro aqui. Eu acho a capa muito legal. Esse livro aqui tá muito raro, gente. A última vez que eu vi, se eu não me engano, tava 200 e poucos reais, tá? Esse daqui que eu acho que foi a Marta que me enviou, foi. Olha só que coleção legal também, né, gente? Vocês só encontram isso aqui, né? Só nos livros e filmes da Bá mesmo. Esse daqui vocês não acham de jeito nenhum, gente. Se encontrarem, olha, vai estar uma fortuna. Ou aquelas pessoas meio perdidas que não sabem que existe aí um certo site, que eu não vou falar mais o nome, que eu tô de cara com esse tal de site aí que vende livros, que eles não me mandam nada, então eu não vou mais fazer propaganda para eles. Tem esse outro aqui, legal também. E tem esses sebos, então, que vocês encontram por aí perdidos, que eles não têm noção, assim, dos valores dos livros raros, né? Então, às vezes a gente dá sorte e acha uns sebos assim. É difícil. Mas então, gente, Ancestrais, né? Do que se trata esse terrorzucho aqui? A gente tem o comecinho aqui, que é um menino ali de uns 12 anos de idade, e ele tem, né, mora com a família, a irmãzinha, o pai, a mãe, e de vez em quando ele entra nos transes, assim, sabe? Do nada, ele tá assistindo TV, aí ele para, fica olhando pro nada e começa a falar umas frases que não fazem sentido. Claro, são frases que têm sentido, mas assim, não tem um contexto ali para que o guri comece a falar aquelas coisas. E a família acha meio estranho isso, né, e tal.
E isso começa a acontecer com uma certa frequência, né? Começa assim, os episódios começam a ser cada vez mais corriqueiros. Até que eles mencionam para o médico, né, da família. Ah, tá acontecendo isso com o Toby, né? A gente não sabe o que é e tal. E aí esse médico, ele tem um amigo que ele estuda genética. E aí ele fala para esse amigo, né, que esse menino tá passando por isso e é muito estranho, né, essas visões, parece que o guri tá enxergando alguma coisa, sabe, que ele tá vendo algo. E o professor se interessa. E aí, né, marca com a família, conversa com a família e começa a fazer uns experimentos com esse rapaz. Ele começa a hipnotizar o guri. Paralelo à história, a gente tem aqui um fanático religioso, tem a mulher e os 2 filhos, 2 gêmeos, que a gente até fica com pena desses rapazes, sabe? Porque o cara é um bruto, né? Ele trata a família assim, com muita austeridade, sabe? Então a família tem medo dele, porque ele tá dizendo que ele tá falando com Deus e Deus tá mandando ele fazer um exército na terra para combater o mal. E a família acredita, sabe? Os meninos, assim, vivem debaixo de terror psicológico por causa desse pai maluco, fanático. O pai não era assim, ficou depois de perder a fazenda. Apesar de ser um livro fininho, ele até dá uma aprofundadinha, sabe? E aí o cara, então, começa a querer montar um exército para combater o mal. E ele começa a ficar perigoso também, gente, até a cometer assassinatos, né? E aí, então, a gente volta ali para a história do menino. Conforme esse professor vai estudando, ele vai descobrindo, pela hipnose, né, pelas sessões, que o menino tem lembranças dos antepassados, por isso é ancestrais. Ele começa com lembranças do vô dele, do pai dele, do avô dele, do tataravô dele e vai indo, gente, vai voltando na árvore genealógica lá há séculos atrás. E esse professor fica maravilhado com a história, porque, cara, como assim? Porque ele percebe, ele começa a estudar, porque ele olha os traços dessa família e ele fica impressionado como os homens são parecidos. O guri é o focinho do pai, que é o focinho do avô, que é o focinho do bisavô, que inclusive tá vivo, as 4 gerações ali. E eles são iguais, sabe? Então, por isso que cresce, né, o interesse dele em estudar essa família, esses homens da família. E ele vai descobrindo que, além das características físicas, o menino herdou também as lembranças. Mas só coisa ruim, gente. Só coisa ruim. Cada vez esses episódios vão ficando mais sinistros, sabe? De acontecimentos bizarros. Então, assim, com o pai dele, que é um pouco mais leve, a lembrança que ele tem, e ele só lembra por intermédio da hipnose, a lembrança que ele tem é de quando o coelhinho que o pai dele tinha é destroçado por um cachorro. E aí, na outra sessão de hipnose, ele vai ter uma lembrança do avô, que é uma coisa mais pesada, e do bisavô, mais ainda. Até que ele chega até no ponto de ter um parente, né, um parentesco lá do Titanic. E, tipo, coisas assim escondidas na família, sabe? Que nem o pai, o avô, assim, sabiam. E nisso vocês já imaginam, então, que essas 2 histórias vão se entrelaçar, né? O fanático religioso vai descobrir a história desse guri e vai dizer o quê? Que o menino tá possuído pelo demônio. Porque, né, o caso se torna público, né, desse menino que tem essas lembranças, né, essa coisa maluca, e o fanático acha que o guri tá possuído pelo demônio e que tem que exorcizar a criança. E aí eu paro de contar a história por aqui, tá, gente? É um livrinho legal? É um livrinho legal. Não é nenhuma grande história de suspense ou de terror, mas é aquilo que eu falei pra vocês. É divertimento, né? Pega pra ler assim em 2, 3 dias. E aí tu consegue curtir uma historinha, dar uma... Às vezes a gente lê uma coisa meio pesada, ou pega um clássico, alguma leitura difícil. Ah, vou pegar aqui um terrorzinho agora para relaxar. Tá, gente? É isso daí, então. Fica a dica aí, tá? Não sei como é que tá, acho que tem poucos exemplares, tá?
E caso vocês tenham alguns aí, entre em contato comigo aí pra gente ver o que a gente pode fazer. Tá bom, gente? Nos vemos no próximo vídeo.